funciona a minha agenda de encomendas, prazos e tudo, bicha. Isso aqui não é segredo pra ninguém, então eu vou contar aqui pra vocês enquanto eu faço um crochêzinho, tá? Infelizmente eu não tenho nada pra escrever aqui agora, pra estar mostrando mais explicado, mas eu espero que vocês entendam tudo que eu tenho pra falar sobre a minha agenda, sobre como eu atendo, algumas dúvidas aí que vocês me perguntaram, tá? Então, olha só, aqui primeiro já uma página, umas 2 páginas da minha agenda. Esse caderninho aqui, gente, eu ganhei do meu sogro. Tanto que é uma agenda da Cicobi, me patrocina, e aquelas brincadeiras, não patrocina. Aqui tem 2 páginas da folha. Geralmente essas agendas é de ano, ó, tá vendo? 2026. Mas eu tô usando todas as folhas de janeiro e vou usando, filho. Eu vou passar de janeiro pra fevereiro, você não entender, tem um monte de folha pra me escrever? Não vou, né? Então aqui, ó, vocês podem ver que, por exemplo, aqui tem 3 linhas, aí eu pulei uma, tem 4 linhas, aí eu pulei outra, tem mais 3 e assim foi, né? Significa que cada um desses aqui é um pedido. Ó, um pedido, outro 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 pedido. E assim eu vou, gente, anotando as minhas encomendas. Olha, tem uma... Nossa, aqui o canetão falhou firme. Olha o tamanho desse pedido. Aí eu vou explicar pra vocês como é que eu escrevo, tá? Esses aqui foram as últimas encomendas que eu fiz. Por exemplo, aqui, ó. Vou usar esse grandão aqui de referência. Quando eu vou anotar, gente, eu não fico papagaiando muita coisa, muita informação. Deveria? Deveria. Mas eu vou explicar por quê. Aqui eu escrevi assim, ó, nome e o nome da cliente na frente. E aqui na frente eu boto, tipo, o status do pedido, né? Tipo assim, 50% pago. Pedido pago. Nesse caso aqui, ela tinha pagado 50% quando agendou isso aqui tudo. Então, quando ela pagou os 50%, eu vim aqui e risquei os 50% restante. E aqui embaixo eu escrevi aqui assim, ó, pedido, 2 pontos e comecei a escrever o pedido. Então, o que tá escrito aqui, ó? Pedido, 2 tapetes Sara castanho e rosa, próxima linha. 2 tapetes Cris degradê de cinza e chumbo, próxima linha. 1 tapete Janine cru café e bege, próxima linha. 1 tapete Janine salmão bege e areia, próxima linha. 1 tapete tulipas vermelho, próxima linha. 1 passadeira tulipas vermelha, próxima linha, 1 jogo de passadeira Keila cru e vermelho. E aqui tem mais 2 coisas também, ó. 2 tapete Luana degradê violeta, 2 tapete Cleo, né, o tapete da ingratidão, vermelho. Então, foi assim que eu anotei. Porque o pedido dela foi bem assim, peças avulsas e pares de tapete, jogo de passadeira também, né? Então, eu fui anotando. Mas eu sempre volto na conversa, quando eu vou produzir o pedido, eu sempre volto na conversa para revisar, né? Como que, se tem alguma coisa que ela alterou depois, porque às vezes demora, né? Como a minha agenda funciona e eu faço os atendimentos por mês, eu volto na conversa, avisa o cliente que o pedido tá em produção, às vezes ela pede para mudar alguma coisa antes, e afins, né? Eu faço uma revisão. Aí aqui tem outro pedido. Aqui, ó, por exemplo, nome, Daniele, 50% pago. Ela agendou um pedido, então ela pagou 50%. O pedido dela foi o quê? 2 tapetes Cleo verde limão, 2 tapetes Cleo lilás. Então eu sei que ela pediu 4 tapetes, 2 limão e 2 lilás. Então não tem muito o que, né, verificar. Então é assim que eu anoto, entendeu? Os meus pedidos. Tá, Sara, mas quantos pedidos você atende no seu mês? Gente, é muito variado. Para mim saber quantos pedidos eu vou atender no meu mês, eu preciso saber quanto tempo eu gasto para fazer minhas peças. Tem produção que demora, tem produção que é mais rápida, não é mesmo? Você já sabe quanto tempo você leva para fazer, sei lá, um jogo de passadeira Sara, por exemplo. Você já fez jogo de passadeira Sara para vender? Você sabe quanto tempo você leva? Você leva um dia? Certeza que você leva um dia? Você leva 2 dias? Certeza que você leva 2 dias? Porque assim, ó, se eu anotei, por exemplo, o pedido da Daniele, ela pediu 4 tapetes da ingratidão lá, né? 4 tapetes Cleo. O que acontece? Eu consigo fazer esses 4 tapetes em um dia. Eu sei que eu consigo fazer os 4 tapetes em um dia. Então, o pedido dela vai ser agendado, mas eu vou reservar 2 dias para aquele pedido. Porque pode acontecer muita coisa. Às vezes eu não consegui produzir, tive que fazer uma outra coisa, passei mal, não deu para produzir, tive que ir em tal lugar, entendeu? Então eu reservo 2 dias. É um pedido que eu vou demorar
várias peças, né? Por exemplo, aquele de várias peças, né? Vamos supor que eu vou demorar 5 dias para fazer aquele pedido, um exemplo. Eu vou reservar mais que 5, às vezes até 7 dias. Mas é um exemplo, gente. É claro que eu não posso levar isso tudo de dia para fazer um pedido em si, né? Mas também outra coisa que eu quero deixar claro. Quando eu faço o agendamento desses pedidos, eu não tenho meta mensal para bater. Como assim meta mensal? De valores em reais. Ah, eu quero fazer 3 mil reais esse mês. Eu não tenho esse tipo de meta. Por quê? Vira e mexe tem gente encomendando. Não agora, né? Porque eu já fechei a agenda do ano. Mas de janeiro até março, gente, era recebendo encomenda direto. Então, com isso, preencheu todas as vagas aí dos meses do meu ano. E aí, como que funciona o prazo da entrega? Agora, estamos em abril. Eu estou produzindo os pedidos de abril. Eu abro por mês cerca de 8 vagas para encomendas. 8 vagas. Mas essas 8 vagas pode virar 9, pode virar 10, pode virar 6 vagas. Sara, como assim? Vamos supor que eu abro a agenda do mês de abril. 8 vagas disponíveis para clientes fazerem seus agendamentos. E aí chega lá a cliente Letícia. Cliente Letícia quer encomendar 3 jogos de passadeira tulipas. Meu jogo de passadeira tulipas, ele é R$200, o tamanho padrão da passadeira. E o tapete, o jogo de passadeira tulipas, eu consigo fazer e terminar de um dia para o outro. Eu consigo terminar de um dia para o outro, mas eu posso, por exemplo, fazer tudo por produção e terminar eles tudo junto de uma vez. Mas eu vou reservar sempre 2 dias para um jogo de passadeira tulipas. Então, na teoria, eu demoraria já 2, 4, 6 dias para fazer o pedido dela. Só que esse é o bruto, tá? Porque eu sei que eu vou terminar antes desses 6 dias. Mas como eu disse, eu boto um dia a mais de precaução. Prestou atenção? Porque, às vezes, esse dia que ficou de precaução e sobrou, eu vou fazer pronta entrega. Adiantar outra encomenda. Entendeu? Então, vamos supor que a Letícia fez esse pedidão aí de 3 jogos de passadeira. Ok, o pedido dela vai ser agendado. Pedido agendado, uma vaga preenchida. Mas aí chegou a Dani. Eu usando o nome das minhas amigas. Aí chegou a Dani. Então, Sara, eu quero encomendar 5 jogos de passadeira e 3 jogos de banheiro. Filha, a Dani chegou com tudo para encomendar e já quer pagar os 50% inicial e quer esses 5 jogos de banheiro, ou 5 jogos de passadeira e 2 de banheiro, rapaz. Então, o que acontece? O pedido da Dani é tão grande, 5 jogos de passadeira é muita coisa, não é? Que vai tomar umas 4 vagas da minha agenda. Porque se aparecer mais 1 ou 2 pessoas querendo esse mesmo tanto de coisa, bicha, a mamãe aqui não dá conta. Não vai dar. Então, a Dani já vai ocupar ali umas 4 vagas na minha agenda. E o pedido da Letícia, sendo uns tapetes, por exemplo, vamos supor que a Dani pediu os mais rápido, por exemplo, o Sara. Ela pediu 5 jogos de passadeira Sara, 3 jogos de 2 jogos de banheiro Sara. Eu produzo rapidão. Então, eu ia conseguir garantir um jogo de passadeira por dia. Eu faço um jogo de passadeira Sara por dia, tranquilamente, ainda sobra tempo para começar outro. Então, eu já sabia que só para as passadeiras eu ia precisar de 5 dias. E aí, se eu quisesse botar um dia para cada jogo de banheiro, já ia ser mais 2 dias. Então, seria praticamente uma semana para produzir os jogos de tapetes que a Dani pediu. Mas eu ia botar uns dias a mais, não é mesmo? Só que como ela pediu tanto e eu já tô quase 100 dias no meu mês para poder atender mais clientes, automaticamente a Dani não vai ocupar só uma vaga na minha agenda, ela vai ocupar muito mais. E o pedido da Letícia, sendo 3 jogos de passadeira e sendo tudo tulipa, a Letícia também tem muitas chances de ocupar 2 vagas na minha agenda. Então, assim, eu não vou muito pelo mérito de, eu aceitei encomendas que deu um valor tanto, precisa ser mais. O que adianta eu focar muito, 100% no preço, né, no valor, sendo que eu vou com o BOG e não posso com o sobre-boga?
Aí não dá, né? Aí agora entra o quesito. Como que eu faço para dar a data pro cliente? Olha, seu pedido vai ser entregue tal dia. Eu não dou data. Então quer dizer que todo mundo que encomenda com você não tem previsão de receber? Não, não é isso. Vamos agora vir para a realidade, que isso tudo foi ficção, né? Tô agora aqui em abril, produzindo os pedidos de abril. Meus pedidos de abril estão anotados na minha agenda. E aí, o que acontece? Vamos supor que esse pedido que eu tô fazendo, a cliente encomendou lá em fevereiro. Sara, eu quero um jogo de banheiro azul, um degradê de azul dessa foto. Você faz? Esse eu faço. Fica tanto. Aí ela paga os 50% e agenda. Pois naquele mês de fevereiro eu só tinha vaga para agendamento de pedido em abril. Porque março já estava lotado e fevereiro também. Um exemplo. Que com certeza é verdade, né? Porque eu não lembro mesmo qual mês que foi que ela agendou isso aqui. Ou que ela fez o pedido. Mas que é para abril, né? E aí, o que acontece? O prazo de entrega é os 30 dias do mês agendado. Então, o pedido dela pode ficar pronto no começo do mês, o pedido dela pode ficar pronto no meio do mês ou no final do mês. Vai ser a qualquer momento. Então, sempre que a cliente pergunta, para quando você consegue me entregar? Olha, seu pedido vai ser agendado no mês tal. E eu falo isso antes da cliente fazer o pagamento, tá? Porque, para ficar tudo certinho, olha. Fazendo o agendamento agora, seu pedido vai ser agendado para o mês disponível abril. E o prazo de entrega é 30 dias do mês agendado. Então, poderá ser a qualquer momento. Às vezes, as clientes mandam mensagem: oi, Sara, tá tendo alguma previsão? Ou em breve inicia a produção do seu pedido. E aí, eu entro em contato. Oi, seu pedido tá em produção. Por exemplo, esse mês, eu tô fazendo 3 pedidos de uma vez. Só que eu ainda não entrei em contato com as clientes para avisar que o pedido dela tá em produção. Algumas aí já sabem que o pedido dela tá em produção, que elas acompanham aqui. E esses pedidos, se eu não me engano, é para 2 crocheteiras. Pois é. E aí, eu não avisei ainda. Por quê? Porque eu não tô com previsão de ir nos correios ainda, gente. Eu tento ir o mínimo de vezes possível nos correios, né? Porque eu preciso economizar tempo para poder produzir mais e que não sei o quê. Então, esse mês eu tô planejando ir mais pro final. Então, quando tiver faltando, assim, sei lá, uma semana para mim ir nos correios, eu entro em contato com a cliente. Oi, seu pedido já está pronto. Não te informei antes, mas ele já tá prontinho, tá? Eu vou dia tal, lá. Vamos supor que eu vou no correio dia 25. Nem sei que dia vai dar 25 esse mês, mas enfim, faz de conta. Olha, uma semana antes do dia 25, vamos lá. Oi, seu pedido tá pronto. Tenho previsão de ir ao correio liberar a remessa de pedidos de várias clientes no dia 25 de abril. Por gentileza, efetuar o pagamento dos 50% restante até o dia 24, que é o dia antes. Ou até o dia 23. Às vezes eu boto um dia a menos também, mas eu sempre boto um dia antes do dia do correio, entendeu? Porque aí a cliente já sabe que o pedido dela tá pronto e que ela tem até tal dia para pagar. Mas e Sara, se acontecer da cliente não pagar? Aí o pedido dela vai ficar aqui guardado até a próxima remessa, que foi o que aconteceu. Esse tapete aqui, ó, é o pedido de uma cliente atual. Mas eu tive uma cliente que pediu 2 desse, do mês passado. Eu produzi. Avisei que estava pronto, não tinha recebido. Então veio me pagar agora, recentemente. Então, quando o dia passa, vamos supor, pedido de uma cliente tá pronto, e eu fui lá, avisei para ela que era para ela efetuar o pagamento até o dia 24 para ser incluso na remessa. Ela não pagou, eu entro em contato. Oi, a remessa já foi enviada. Às vezes eu até entro em contato no dia 24, né, no dia anterior. Oi, amanhã eu vou no correio. Gostaria de incluir o seu pedido nessa remessa? Caso não seja enviada nessa remessa, você terá que aguardar uma próxima data, entendeu? Então, assim, às vezes eu entro em contato com a cliente de novo, né? Porque às vezes a cliente esquece, né? Tem correria, tem outras responsabilidades também, né, gente? Vamos pensar nisso. Mas tem vezes que a cliente realmente não paga e isso acontece com todo mundo, né? E eu vou ficar chorando? Não vou. O tapete tá aqui, tá parado. Não tem previsão de saída? Eu vendo e faço de novo depois, se precisar, entendeu? Então, tudo certo. Mas aí tá pago, tá bonitinho, ok. Pagou dentro da data? Dia tal, vou no correio e envio os pedidos. Porque, gente, se eu tiver que ir nos correios toda vez enviar um pedido, ainda mais eu que moro longe dos correios, e o gasto, vamos supor que eu vou de Uber pros correios.
eu gasto pelo menos R$ 30 pra ir nos Correios. R$ 30, assim, tipo, 15 de ida, 15 de volta. Então, eu falei, não, vamos economizar aí, né? Nesse quesito aí. O que acontece? Meu namorado passa o final de semana comigo. Então, ele sempre vem sexta-feira ficar comigo, né? Não todas as sextas, mas ele vem. Então, eu deixo pra enviar nos Correios numa data que tá compatível com ele vindo, entendeu? Porque ele me leva. Ele me leva lá nos Correios, né? Enquanto eu fico lá dentro dos Correios, às vezes ele espera, às vezes ele desce comigo pra me ajudar a carregar os pacotes, entendeu? Então eu não preciso gastar com Uber, porque às vezes a gente já tá lá no centro, vamos almoçar lá no shopping. Não, beleza, a gente almoça e depois a gente passa no Correio. Ou a gente vai no Correio primeiro e já vem aqui e almoça. Prestou atenção? Então a gente já aproveita o caminho e vai nos Correios. E eu economizo dinheiro, cara. Eu não preciso gastar 30 conto. E dito isso, gente, desde janeiro que eu não gasto um centavo com Uber, sem falar na segurança, né? O tanto que é perigoso também sair de Uber aí. Do jeito que como vocês sabem, né? É mais motorista homem. Às vezes que eu ia, eu tinha muita sorte de ser motorista mulher. E tinha vezes que eu pegava as mesmas, sabe? Assim, por coincidência, elas estavam ali na região e eu, já andei contigo, bicha. Então, é bom. É bom quando é mulher. Fica mais confortável. Mas tinha muitas coisas também, né? Que não, sabe? Um pouco. Enfim, vocês entenderam? Segurança, né? Então, eu economizo dinheiro e fico mais segura também, entendeu? Então, eu sempre deixo para enviar minhas peças em uma data específica e é dessa forma que eu trato. Então, não tem essa de, dia 15 seu pedido vai ficar pronto. Sara, mas como é que você faz com os pedidos presenciais, né? Porque aqui eu tô falando de pedido online, que eu vou enviar nos Correios. Vamos supor que tem uma cliente aqui de Anápolis, mais próxima de mim. E aí, ela fez uma encomenda. Eu vou fazer a mesma coisa, gente. É válido os 30 dias também. E aí, eu vou deixar pra fazer o pedido dela numa data também que estiver próxima do meu namorado vir. Aí eu entro em contato com antecedência, falando que o pedido tá pronto e que tem que pagar até dia tal, porque aí eu vou lá e entrego. Entendeu? Meu namorado vai lá, a gente deixa o pedido na casa da cliente e vai nos Correios. A gente faz isso tudo de uma vez. Entendeu agora? Então, se você tem condução, quanto menos viagem você tiver, melhor, né? Ou quando não é compatível do meu namorado vir ou coisa do tipo, eu mando via Uber, porque aqui na minha região eu entrego gratuitamente. É tipo um benefício para quem mora perto de mim, né? Aí a cliente não paga taxa de entrega aqui na minha região, porque aqui é de boa, sabe? Não tem muito lenga-lenga, o Uber Moto é barato, né? Então, ok. Esse aí já é outro assunto, né? Só entrando na questão aí de como eu entrego. Então, gente, eu não passo prazo, porque encomenda já deixa a gente doido. Isso não é verdade? Encomenda já deixa a gente doido. E como eu faço tapete, geralmente as clientes não querem para uma data X. Às vezes sim. Sara, eu queria para presente. Se eu tiver disponibilidade de agenda e dá tempo de eu terminar de fazer antes de entregar antes da data que você pediu. Opa! Acabei de completar um 3010. Se tiver dentro do prazo, tanto da entrega, contando os dias úteis, e eu conseguir produzir, entregar e o cliente pagar certinho, aí eu pego. Mas geralmente eu evito muito pegar compromisso com horário, com data. Perdão, falei horário, mas é porque eu fiquei focada aqui no... Então, assim, é muito difícil eu pegar e fazer esse tipo de compromisso, porque às vezes eu posso não cumprir, aí a gente fica meio assim, ansioso e preocupado. Nossa, será que vai dar? Então, eu trabalho mais tranquila. Claro que eu também fico arrochada com as minhas encomendas, às vezes pode acontecer alguma coisa, né? Mas eu sempre tento notificar minhas clientes o máximo possível. Tipo, olha, seu pedido assim, então assim, né? Pra cliente ficar ciente que o pedido dela vai ser enviado dia tal, pra não ter nenhum tipo de problema, né? Então, gente, não tem segredo. A minha agenda é assim. Eu sempre abro 8 vagas e eu não tenho esses objetivos mensais de fazer um valor em dinheiro. Mas eu acho que isso é um assunto que cabe para outro vídeo, né? Que cabe aí para outro vídeo, né, no caso. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma. Sempre trabalhei dessa forma. Teve o meu primeiro mês
Meus primeiros meses vivendo de crochê, que eu peguei encomenda demais, que nem eu falei, fui com bolga e não tava podendo nem com sobrebolga, né? Mas aí, para esse ano, eu tive essa decisão, então eu não vou mais ficar acumulando, pegando pedido demais, sendo que eu não vou dar conta de produzir. Então, hoje em dia, eu tô pegando menos para sobrar tempo para fazer pronta entrega. Então, vai ter meses aí que eu vou ter muita encomenda? Vai. As encomendas mais bem trabalhadas, coisa do tipo, por exemplo, esse mês é o mês dos tapetes tulipa. Bicha, mas eu tenho tapete tulipa pra fazer esse mês, vixe! Então, vou trabalhar muito, mas eu tô dando um jeito de fazer as minhas pronta entrega. Não quero deixar de fazer minhas pronta entrega, né? Então, é um dinheiro a mais, com certeza eu vou fazer, né, bicho? Tem que usar meus cones abertos, tá aqui tudo parado me olhando, né não? Então, qualquer coisa, qualquer coisinha mesmo, se acontecer de eu não conseguir entregar no prazo, responsabilidade ser minha, eu tenho obrigação de devolver 50% da cliente. Tipo, eu atrasei a data. Por exemplo, passou o mês de abril e eu não fiz o pedido da cliente. E a cliente falar pra mim, Sara, como demorou, eu quero meu dia de volta. Nesse caso, o cliente tem razão, porque eu falei que era prazo de 30 dias... E não entreguei nesse prazo de 30 dias, né? Não produzi nesse prazo de 30 dias. E aí a cliente vira pra mim e fala, por exemplo, Sara, eu quero o dia de volta, né? Atrasou e tal. Nesse caso, a responsabilidade é minha, eu vou pedir desculpa e vou reembolsar o dinheiro. Agora, se eu produzir o pedido e a cliente desistiu de ficar com o pedido, aí a culpa não é minha. A desistência veio da parte do cliente por motivo dele, porque o pedido já estava pronto para enviar, não é mesmo? Então, nesses casos, não reembolso os 50%. Eu acho que vocês já é careca de saber disso, né? Então, se vocês quiserem um assunto sobre como eu abordo o cliente sobre 50% e pagamento e não sei o que, vocês comentam aí embaixo para me saber, outros assuntos também, se vocês quiserem saber, comenta aí para me saber, que vocês estão querendo saber, gente que estão de saber que eu falei, que é isso? Menina que estão de saber que eu falei, oxi, doideira é essa? Então é assim que eu trato, gente, a minha agenda. Eu anoto os pedidos daquela forma que eu expliquei lá no começo. Eu poderia botar mais detalhado? Poderia, tipo assim, nome, contato e não sei o que. Outra coisa também que eu esqueci de mencionar, muito importante, é que quando eu fecho uma encomenda com o cliente, eu arquivo a nossa conversa. Sara, como assim? Peraí que eu vou pausar aqui meu temporizador e mostrar pra vocês. Por exemplo, aqui tá meu zap. Aqui tá meu zap. Vou mostrar assim pra não dar pra sair os contatos da galera, né? Aqui tá meu zap. Tem uma galera aqui pra me responder, cliente. E aí eu uso o WhatsApp Business, que dá pra botar mensagem de saudação, aquelas coisinhas todas, catálogo, isso aí também é assunto pra outro vídeo. Vamos supor que eu atendo uma dessas clientes e eu tô com vaga na minha agenda. Eu vou entrar em contato com a pessoa aqui, né? Vou responder, ela vai falar, Sara, eu quero um jogo de passadeira. Qual que é o Pix para fazer o pagamento de 50%? Porque quando ela manda mensagem, vai uma mensagem já sobre os 50%, enfim, é assunto para outro vídeo. Aí vamos supor que a gente fechou o pedido, ela fez o pagamento. Automaticamente que o pagamento dela cai, eu vou anotar aqui o pedido. Vamos supor que Maria fez um pedido de um jogo de passadeira. Eu vou anotar o nome dela com sobrenome, né? Porque tem muita Maria. Então, vamos lá. Maria Paula. Maria Paula pediu um jogo de passadeira. Eu vou salvar o contato. Maria Paula e o mês disponível que ela agendou. Por exemplo, se tinha vaga para maio. Então, eu vou salvar Maria Paula Maio. Entendeu? E assim que eu salvar o contato dela, eu vou arquivar a conversa. Então, aqui nos arquivados, ó, tá o contato de todo mundo que tem uma encomenda comigo. Tá aqui, anotado, ó. Marlene Júlio, Maria Abril, esse mês, ó, Regiane Júlio, Karine Agosto, Jussara Agosto, Shirley Junho, Geisa Maio, Kellen Setembro. Por quê? Se eu quiser saber todos os meus pedidos de abril, eu digito aqui, ó, na lupinha, abril. Vai aparecer todas as clientes que tem pedido para abril, ó. Tá aqui, ó, todas as clientes que eu agendei pedido para abril. Entendeu? Então, eu venho aqui, puxo, reviso nas conversas e anoto lá no caderninho, ó. Eu não anoto todas de uma vez, gente. Por quê? Tem cliente que muda a cor. Então, se eu correr e anotar, ó, por exemplo, esse aqui são os pedidos que eu tenho pra agora. Então, eu pego meu marca-texto. Assim que eu finalizo alguma coisa, eu venho aqui e risco, né?
Então, assim, eu não anoto os pedidos todos que eu já recebi, porque tem cliente que pede para trocar cor, tem cliente que pede, tem como substituir esse modelo, que é do mesmo valor, por outro modelo? Então, eu deixo para anotar os pedidos do mês, quando aquele mês chega, que é o caso aqui de abril. Eu anotei esse mês os pedidos de abril. Então, as conversas com as minhas clientes ficam no arquivado, porque quando elas mandam uma mensagem, aparece aqui um umzinho, um 2, um 3, vai depender, né? Se for uma pessoa que tiver mandando mensagem, vai aparecer aqui. Então, eu sei que se chegar aqui o 1, 2, 3, eu ver que tem, é porque alguém das minhas clientes que tem encomenda comigo mandou uma mensagem. Então, eu vou abrir aqui e vou atender as clientes que tá com a minha encomenda. Então, eu não misturo. E no WhatsApp Business tem as figurinhas, né? As etiquetas, não sei que palavra que fala. Então, assim, ó, eu tenho umas figurinhas. Vou falar etiqueta. Por exemplo, frete pago, pedido pago, importante. Então, assim, eu vou e anoto, assim, várias coisas, sabe? Pedido pago. Então, tem muita coisa. Pedido finalizado, entendeu? Então, assim, eu vou identificando minhas clientes, entendeu? Então, eu sempre salvo o nome da cliente e o mês que ela tá agendada na frente, entendeu? Porque aí não tem risco de nada, a conversa tá toda aqui. Então, é só eu vir aqui, ó, e revisar tudo que a gente conversou, ó. Ó, tá vendo? Fazendo negociação de pedido, ó, essa cor, não sei o que e tal, blá, 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 lelele, trelele, lá, lá, lá. E aí eu venho aqui, reviso toda a nossa conversa quando chegar o mês dela. Tá, a gente fechou aqui um pedido de tanto e ela pediu esse tapete com esse tapete, aquele tapete e esse tapete. Então, a gente não tem segredo. Então, se vocês quiserem mais vídeos, tá? Mais vídeos relacionados a esse assunto, deixem nos comentários, gente, porque eu vou fazer uma listinha bonitinha depois, porque eu escrevi aqui, ó, uma lista de coisas de vídeo que eu tenho que fazer, que eu pedi umas recomendações nas lives, só que depois eu quero algo mais bem definido, mais bem escrito, né, porque ali eu escrevi, minha filha, um monte de garrancha, não que a minha letra seja bonita, mas enfim, né, gente, é assim que eu agendo os meus pedidos, atendo as minhas clientes. E aí, o que vocês achou? Vocês achou prático? Vocês achou muito desorganizado? Pode dar a opinião de vocês aí. Pra mim, eu tô fazendo, tá funcionando tem muito tempo. Então, não tem quem me diga ao contrário. Não tem quem me diga ao contrário, né? Mesmo não concordando. Mas se você concordou em algumas partes e não concordou em algumas partes, é só não fazer aí, bicho. Aqui tá tudo certo, né? Cada um no seu quadrado, né? É tipo quem come arroz, né? Tem gente que lava arroz e come arroz, tem gente que não lava arroz e bota pra fazer, come de todo jeito, não é mesmo? Então, se tá funcionando ou não, cada um sabe o que é certo, o certo